Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso devocional e o nosso papo de hoje começa com uma pergunta bem profunda. Seu nascimento, fruto do relacionamento do seu pai e da sua mãe apenas ou um propósito divino? Pois bem, muitas pessoas na sua vida, em algum momento, vai se deparar com essa pergunta, e principalmente quando as coisas não estiverem dando certo, quando sucessivos fracassos e derrotas baterem a sua porta, a pessoa vai ter que lidar com essa reflexão. Para aqueles que creem em Deus, para aqueles que professam a sua fé em Cristo, para aqueles que leem a palavra, que acreditam na palavra, que vivem pela palavra, eles vão ter um alento com o que está escrito ali, com o que é dito ali. Mas às vezes o sofrimento é tão persistente, ele é tão maçante, e essa sensação de que, por mais que, é aquela sensação de nadar contra a maré, quanto mais você nada, 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 nada e morre na praia, né? Como diz o ditado. Para aqueles que creem em Deus, para aqueles que estão atravessando esses momentos difíceis, eu sei que você vai ouvir mensagens, pregações, louvores, falando sobre o deserto, comparando a nossa vida com o que Deus fez ao povo de Israel, tirando-os do Egito e levando-os pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, ao invés de levá-los pela terra dos filisteus, que era mais perto. Mas Deus leva pelo caminho mais longo, para que o povo pudesse ter experiências com Ele, pudessem conhecê-lo, para que Ele pudesse realizar milagres e mostrar para aquele povo o quão poderoso Ele era e o quão grande aquele povo seria dentro dos projetos dele. Só aí a gente já começa a perceber que Deus não deixou nada aleatório no universo. Não tem um único asteroide voando pelo cosmos que ele não saiba. Isaías vai dizer que Deus chama as estrelas pelos nomes, né? E que os nossos cabelos estão contados. Então, assim, ele disse para Abraão, 450 anos antes, o povo seria escravo numa terra estranha. Então vejam que nada está lançado ao léu. Então a gente já pode começar acreditando que, por mais que a circunstância da sua gestação, se você foi alguém que veio de um nascimento que não foi planejado, não teve um planejamento familiar, papai e mamãe conversaram e decidiram que era o momento de fazer você, saiba que o seu nascimento não é obra do acaso, que o teu nascimento não é fruto de uma mera relação entre um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, não é apenas um espermatozoide fecundando um óvulo. Deus tem propósitos, propósito geral. Quando ele cria o homem, a raça humana, a espécie humana, ele chega para Adão e diz que Adão deveria lavrar e cuidar do jardim e do planeta. Então vejam que a criação do homem já começa, Deus já começa demonstrando ali no Gênesis, que Deus não trabalha com acaso, Deus trabalha com propósitos. Então o teu nascimento sim cumpre um propósito. A questão importante que nós vamos falar agora é que as redes sociais estão sendo usadas para empurrar a goela abaixo de nós, população, de que o propósito divino ele é manifestado, ele é reconhecido por prosperidade material, por bens materiais. Então a gente olha para uma pessoa e fala: fulano é abençoado. Por quê? Porque ele tem carrão, porque ele tem casa na praia, porque tem moto, porque tem jet ski, porque viaja para Dubai, viaja para Disney. E ao passo que uma pequena porcentagem da população geral no mundo todo, é uma pequena porcentagem que tem dinheiro assim sobrando, que consegue fazer tudo o que quer, comprar tudo o que quer, que tem essa vida assim de filme, de coisa de cinema. A maioria das pessoas estão lutando com a vida o tempo todo, está enfrentando dificuldades o tempo todo. Então, as redes sociais estão sendo usadas massivamente para massacrar as pessoas que não têm tantas posses, pessoas que não têm acesso a esse dinheiro todo que está rodando por aí.
é uma arma do inimigo para atingir pessoas que estão em estado vulnerável. As pessoas estão sofrendo por questões financeiras. Essas questões financeiras vão trazer outros problemas, vão associar outros problemas. Muitos casamentos acabaram em divórcio na pandemia, por exemplo, porque começou a ter muita convivência, o pessoal não podia sair de casa para nada. E o excesso de convivência ali, de sopetão, assim, algo que não era planejado, resultou em divórcio. As pessoas não suportavam mais a convivência de um com o outro. Aí o pessoal não podia trabalhar, um bocado de gente perdeu o emprego, começou a receber auxílio do governo, um auxílio muito aquém do que deveria ser, porque um estudo do DIEESE, por exemplo, disse que o salário mínimo no Brasil deveria ser de mais de R$ 6.000. E a maioria da população brasileira ganha 1/3 disso por mês. Então, pensa na dificuldade do brasileiro, vamos falar para nós brasileiros, a dificuldade do brasileiro do dia a dia, o quanto é caro viver no Brasil, o quanto é caro. Você vai no mercado com R$ 100 e traz 2 sacolas, traz 3 sacolas, e é suado para ganhar esse dinheiro. Então, meu irmão e minha irmã, você que está passando por esses dilemas na vida, por que você nasceu? Você nasceu só para sofrer? Por que aquela outra pessoa, geralmente, que não faz o que você faz, que não tem a vida que você tem, que não busca santidade, que não quer ter uma vida com Deus, o ímpio de um modo geral, parece que ele tem muita mais facilidade de prosperar. E é verdade, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, o sistema governamental do mundo é diabólico, é satânico. O Estado moderno é satânico. A questão dos impostos que suprimem o nosso poder de compra é satânico. Isso é a pior forma de escravização que inventaram, que o diabo inventou, é o Estado moderno, é os impostos que você é obrigado a pagar. Nós somos chamados de contribuintes, mas nós não somos contribuintes, nós somos obrigados a pagar. O carro que você acha que é seu, não é seu, é o seu nome no papel. Mas se você não pagar IPVA, você não pode circular com o seu carro vai ser apreendido. E se você não pagar os seus débitos com o Estado, você vai perder o seu bem para o Estado. A casa que você chama de sua pode ser uma biboca, pode ser de pau a pique, ou pode ser a mansão mais luxuosa do Brasil. Essa casa não é sua. O Estado deu uma concessão para você morar nela. E se você não pagar os seus impostos, você vai ficar sem ela. Então, meu irmão, acredite que Deus te colocou nesse planeta por um propósito. A questão é saber que a Bíblia diz, que Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Foi Jesus quem disse que Ele nos enviaria como ovelhas no meio dos lobos. E nós, como cristãos e como servos de Deus, nós não podemos fazer tudo para conseguir dinheiro nessa vida. Nós precisamos depender de Deus, nós precisamos do favor de Deus. Nós não podemos usar todos os recursos que estão ao alcance como os ímpios fazem. E é por isso que a nossa vida é um pouco mais difícil do que a deles. Mas eu creio, e a palavra diz, que existem recursos, existem meios de você conquistar uma boa vida nessa terra. E que é propósito de Deus que a nossa vida aqui seja uma vida abundante. Não está falando de dinheiro sobrando e voando para a janela. Não está falando que todo crente tem que ser necessariamente rico, que todo crente, tudo que botar a mão vai dar certo, que a empresa do crente vai prosperar e a do ímpio vai quebrar. Não é disso que se trata. O seu propósito, primeiro, cumpre a vontade de Deus. O seu propósito, o seu nascimento é para glorificar a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus e nós fazemos isso vivendo para o próximo. É no próximo que eu exalto a Deus, é no próximo que eu sirvo a Deus, é servindo ao meu próximo. E quem é o meu próximo? Vai lá ler a parábola do bom samaritano, que você vai entender quem é o seu próximo. Nós servimos a Deus não de uma forma abstrata, subjetiva, cósmica. Não, nós servimos a Deus objetivamente quando a gente serve de instrumento de Deus na vida do nosso próximo, quer seja crente ou não, seja parente ou um amigo ou um colega de trabalho. Então, a palavra diz para você hoje
que o teu nascimento não é por acaso. Deus tem propósito na criação do homem, Deus tem propósito no chamamento do povo de Israel e Deus tem um propósito na eleição da igreja. E nós, como filhos adotivos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo em todas as bênçãos que Ele conquistou no Calvário para nós. O que está faltando muitas das vezes para nós cristãos, que você que está enfrentando essa dificuldade, muito provavelmente na sua vida financeira, e esse problema financeiro está levando você a ter problemas no seu casamento, está levando você a ter problemas com a tua família, está deixando você mais frio, né? Mais distante de Deus, acreditando que você foi esquecido, acreditando que você não serve para nada, acreditando que Ele tem filhos prediletos e de que você não é essa pessoa. Tira isso da sua mente hoje, que o Espírito Santo ilumine o teu coração, que Deus possa trabalhar na tua alma e mostrar para você de que Ele ama você e que o maior propósito do seu nascimento é exaltar o nome dEle, é engrandecer o nome dEle, e que algumas pessoas e alguns louvores, né, tem um louvor que diz que o melhor de Deus está por vir. Não, Deus não tem nada melhor do que a si mesmo para oferecer para seres tão pequenos como nós. Deus já fez o melhor dele por nós. A gente só precisa acreditar nisso, a gente precisa viver isso todos os dias da nossa vida. Quando alguém disser para você, quando o inimigo te afligir aí no seu leito, na hora de você dormir, nos seus embates pessoais, nos seus momentos de angústia, saiba, Deus sim tem um propósito na sua existência. Deus tem sim um propósito no teu chamado, e Deus tem sim vontade e poder para te abençoar e te prosperar em todos os teus caminhos. Então essa pode ser só uma fase, pode ser só uma consequência de algo que você plantou, então você vai ter que colher o que você está plantando, mas enquanto você colhe as amarguras que você plantou, dos pecados que você semeou, você já vai jogando as sementes agora do Espírito, vai lançando as sementes da palavra, vai lançando as sementes da salvação, e aí quando essa colheita das coisas ruins acabar, você vai estar colhendo as bênçãos que você semeou na sua vida. Creia nessa palavra, creia de que sim, o teu nascimento não é obra do acaso, esse vídeo não chegou até você por acaso, de que Deus vai sim mudar a sua sorte, e isso pode ser até mais rápido do que você imagina. Pensa que as atitudes do povo de Israel retardou a bênção. Eles vagaram 40 anos, não precisava tudo isso, eram 40 dias, e eles vagaram 40 anos por causa da murmuração. Então, não murmure, não reclame, pode questionar, pode orar, pode buscar, confronte a si mesmo, confronte a sua fé, ore a palavra, pega a palavra lá, pega os versículos onde Deus promete as bênçãos, onde Deus promete a todo o escopo que vem junto com a salvação, e fala para Deus: e aqui, Deus, cadê aquela promessa? Olha só o que diz a tua palavra. A maioria das pessoas não sabe, ou no seu momento de desespero elas não pensam nisso, mas faça isso e deixa a palavra trabalhar no teu coração, e deixa ela fazer aquilo que Deus a enviou para fazer, e viva o propósito de Deus para a tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, e até o próximo vídeo.